E aí, galerinha, muito boa noite a todos vocês. 18 horas, 6 de 2026. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Galera, eu fiquei 2 meses parado depois do meu último vídeo que eu tinha feito do Bitcoin, né? Falando o que poderia acontecer, o que estava acontecendo, qual seria o ponto ideal ali, né? O que eu ia fazer com os Bitcoins. Eu acabei vendendo uma parte deles. O mercado ele ainda deu um upzinho aqui, subiu com força. Mas, cara, essa análise está no meu último vídeo aqui do canal. E vocês podem ver o que eu estava falando do Bitcoin, né? E o que poderia acontecer e o porquê que eu estava pensando em sair. Por um momento, cara, eu pensei que eu estava 100% errado, porque depois disso o mercado ainda disparou. Chegou a bater 82 mil dólares, 83 mil dólares. Depois disso o mercado ele veio despencando com força. E agora está ali nos 60.770,52. Enquanto o USDT, que é o que manda no Bitcoin, que eu sempre falo para vocês, ele acabou disparando e batendo na máxima ali de 9,26%. E todo mundo que pelo menos me acompanha aqui sabe muito bem a relação entre o USDT e entre o Bitcoin, beleza? Então assim, galera, vamos lá, vamos para o que interessa. Não vou falar do passado, o passado já passou, estou aqui para falar do que pode acontecer e quais os pontos que a gente precisa observar aqui para o futuro, beleza? Então assim, galera, como a gente bem entende, deixa eu pegar a canetinha aqui, a gente tem o nosso canal de anual que a gente faz, né, o canal do ano aí de 2026, e a gente está aqui dentro dessa região. Deixa eu só traçar aqui para vocês. Uh, Exatamente, peraí. Então aqui para mim foi as velas que eu peguei do ano, né? Então eu peguei esse movimento aqui e aqui eu tenho o nossa querida zona neutra, né? Então tecnicamente falando aqui a seco a gente entraria vendido nessa região aqui para tentar surfar take de um nível, mais ou menos aqui nessa região. Então a gente amplia esses dois canais e replicando ele aqui para baixo, ele vai dar esse primeiro nível aqui que ainda não foi rompido, né? Mas a gente tem aqui sim o nosso canal de abertura e nossa zona neutra que foi rompida, ele voltou para dentro da zona neutra e depois veio aqui novamente para baixo com força, certo? Esse aqui é o padrão do ano que a gente fez, né? Esse aqui foi o padrão do ano que a gente fez, certo? Então nesse exato momento é o que está acontecendo com o Bitcoin. Então o Bitcoin está cotado a 60.888 nesse exato momento. E galera, o que eu falei para vocês do Bitcoin, né? A gente vai primeiro pegar só o Bitcoin e depois a gente vai fazer essa análise aqui lado a lado. Então o Bitcoin eu estava muito de olho no gráfico semanal. No semanal não, no mensal também. Né? Eu estava muito de olho aqui, só que eu acabei não fazendo a marcação, acabei esquecendo de fazer a marcação. E tá aqui, ó. Na verdade eu fiz a marcação, só que eu tive que fazer umas modificações no OBV e eu acabei perdendo essas marcações de OBV. Mas nós vamos fazer novamente aqui, ó. Beleza? Vou pegar aqui a linha. Eu acho que era mais ou menos nessa região aqui, né? E aí a gente vai pegar outra região aqui. Só um minutinho, deixa eu desenhar aqui o OBV do mensal. Pronto, era isso que eu estava desenhando aqui no mensal. Se eu não me engano, beleza? Mas depois eu vou olhar direitinho no último vídeo que eu fiz e aí com certeza eu vou confirmar essa leitura. Mas era exatamente isso aqui que eu estava fazendo, tá? Exatamente, era esse padrão aqui que eu estava fazendo. Então a gente tinha aqui no mensal, rapidamente, para a gente falar de OBV rápido, a gente tinha aqui essa lateralização aqui no mensal, aí o mercado ele explodiu, voltou novamente para cá e deu todo o indício que o mercado poderia disparar, porque ele veio aqui testar o famoso teste de demanda nessa região, né? E é teste de demanda ou teste de oferta? Esqueci agora, teste de demanda. Demanda, exatamente, teste de demanda nessa região, subiu, só que aí não conseguiu mais romper esse último topo que ele fez, né? Ele tentou ali e começou a voltar para baixo. Então, o que eu estava falando na última análise era justamente que o mercado poderia voltar nessa região aqui, para aqui, nesse momento, ele poder subir. É o que eu estava esperando, né? Que eu ainda falei assim, pô, o mercado ele pode fazer esse movimento, bater ali na mínima e começar a subir. Engraçado que esse movimento aqui é um movimento que aconteceu no ouro. Inclusive, a sexta-feira eu perdi, eu estava vendido, cara. Mas aí eu tinha pegado muito 0 a 0 na semana e eu acabei perdendo esse movimento no ouro, na semana que pagou mais de 16 mil pontos. Eu vou já mostrar para vocês, mas enfim. Então o mercado ele voltou aqui para dentro dessa lateralização aqui, né? E veio rompendo essa média importante, que é uma média aqui mais rápida, né? Se eu não me engano era a média de 21 nesse momento aqui, ó. E aí o que acontece? A gente tem uma discrepância muito grande aqui, ó, um volume muito grande aqui negativo no ABV.
E vocês sabem muito bem como funciona o ABV. Se o ABV ele fecha positivo, ele soma o saldo acumulado, que é um saldo acumulado, né? Ele soma o último número do ABV, né? O último volume do ABV, com o do dia se foi positivo. Se for negativo, ele vai subtrair esse volume. E aí a gente consegue perceber se dentro de uma lateralização, dentro de um período que o mercado ele anda lateral, ou até em topo, ou em fundo, a gente consegue perceber se está tendo muito encarteiramento ou desencarteiramento desse ativo. E nesse momento aqui no Bitcoin, a gente consegue perceber que a gente teve uma grande queda de volume no ABV, né? E aí essa linha ela é muito importante, porque toda vez que a gente bate nessa linha, o mercado ele tende a subir, né? Ele tende a reagir. E eu mostro isso para vocês no semanal. No gráfico mensal ficou muito bagunçado aqui, né? Então eu consigo levar em consideração daqui, beleza? Mas no outro gráfico que eu olhava, que eu esqueci agora, que era o gráfico mais antigo do Bitcoin, essas marcações todas estavam perfeitas, certas. Só que aí, infelizmente, o ativo foi descontinuado. Ah, minha galera, esqueci agora como é que dá o nome aqui. Enfim, ele não existe mais, beleza? Ele não existe mais. E eu não lembro também o nome, né, desse negócio aí. É descontinuado. Quase que é meu amigo, que loucura. Mas enfim, vamos lá. Então o que acontece? Essa média mais amarelinha aqui, né, ela está sendo perdida, né? E o que é um grande ponto, essa média aqui é um grande ponto. Vamos colocar ela um pouquinho mais forte aqui para vocês olharem. Ó, ela tá um grande ponto. Então a gente está tendo aqui, ó, a gente está tendo aqui uma grande desvalorização aqui no Bitcoin, né, nesse ponto. E eu vou mostrar isso para vocês em números também, que eu fiz um indicadorzinho justamente para me mostrar esses pontos, né? Então a gente consegue perceber isso. E quando a gente bota o gráfico do Bitcoin, né? Eu vou até depois, eu vou salvar isso aqui, tá? Então como a gente consegue ver, a gente tem aqui o que a gente tem, né? A gente tem toda essa alta do Bitcoin, a gente pegou esse fundo com toda essa alta que o Bitcoin ele fez, né? Então aqui a gente tem uma retração normal. E essa retração na última análise que eu fiz, estava batendo aqui, ó. Se eu não me engano, foi nessa vela aqui ou nessa que a gente fez a última análise. Ou seja, bem no 79%, que é a região muito forte aqui da FIBO, né? Aí o mercado ele tentou reagir, depois voltou e fechou abaixo da FIBO praticamente, né? Na verdade está faltando 24 dias, é porque já coisou na verdade, né? Então 24 aqui, fechamento abaixo de 79 na verdade, né? Então esse fechamento aqui, né? Quando acontecer aqui de fato, ele vai ser muito importante, né? Então esse 79, na verdade fechou abaixo, na verdade. Desse 79 aqui, ou o mercado ele bate nessa região aqui, começa a subir com força, ou ele perde essa região aqui e vem caindo para fazer uma grande movimentação de queda, né? E a gente sabe muito bem, pelo menos, né? Pelo menos eu acho, né, que o mercado ele tá lá naquele bear market, né, que a galera chama, né? Mas enfim, então a gente teve uma grande desvalorização aqui no Bitcoin, né? Só que isso aqui eu não preciso falar para vocês, porque vocês estão vendo isso daqui. A gente consegue perceber essa grande desvalorização quando a gente vê no ABV, né? Então eu peguei o ABV do Bitcoin, isso aqui é um indicador que eu fiz, tá? E a gente consegue perceber que 94% do mercado ele tá, né, aqui no descarteiramento, né? Ou seja, a galera tá vendendo mais do que comprando, em 6% comprado aqui nessa região. Então a gente tem uma força muito grande aqui vendedora. Então eu consegui fazer esse indicador, é um indicador que depois eu explico para vocês como é que funciona, mas eu quero que vocês olhem uma coisa interessante, né? Que a gente começou aqui, ó. Esse indicador, ele tá desde o, deixa eu ver aqui, ó, de 2017. Ele começou lá em, perdão, 2014. Ele começou em 17/9/2014 e aí eu consegui pegar todo o saldo, né? Esse saldo aqui, ele tá lá dentro da plataforma. E aí eu consigo ver todo o histórico do Bitcoin de 2024 para cá, beleza? E o que significa isso? É como eu falei para vocês, o OBV ele é um saldo acumulado. Então toda vez que o preço ele fecha acima, ele vai somar com o volume anterior. E se ele fechar para baixo, ou seja, se ele fechar negativo, ele vai subtrair do volume, né? E aí a gente tem o cálculo do OBV. Então foi justamente isso que eu fiz aqui, tá? Então a gente consegue perceber isso. Então, se liga aqui, ó. No dia 27/5/2026, a gente estava na casa de 1 trilhão, né? 1 trilhão aqui. Tá, galera? Tive que ver aqui o meu telefone aqui. Beleza. Então, aqui nesse dia aqui, do dia 27, a gente estava aqui, ó, cotado. O OBV, ele tava, o saldo do OBV, na verdade, estava na casa de 1 trilhão, 20 bilhões, 878
milhões 664 mil, né? E os quebrados aqui. Então, depois do dia 27, no dia 28, a gente caiu para 980. Depois a gente começou a andar 946, subindo um pouquinho. Depois a gente começou a cair. Depois 905. Pode ver que o saldo acumulado ele começa a diminuir. 850, 802, 738, 667. Então, nota que de 1 trilhão para cá, né, que era o saldo acumulado, a gente perdeu isso tudo, né? Ou seja, a gente consegue perceber que a gente está tendo um desencarteiramento aqui, que a galera tá vendendo muito Bitcoin aí, viu? Então é justamente esse indicador aqui que eu tenho, é a mesma coisa disso daqui, ó. Então nota que a gente caiu com força, né? Então aqui a gente tem um saldo acumulando, todo essas semanas, esses meses que o mercado ele caiu aqui, ele vai subtraindo do volume do OBV, o principal. E é justamente o que eu tenho aqui. Então eu tenho esse cálculo. Então aqui eu consigo perceber que a gente está tendo um desencarteiramento do ativo, né? E aí eu tenho a variação de 2024, dos últimos 7 dias, tem a variação do mês, né? Então aqui eu consigo ver por período também. Só que o que é importante para mim é justamente esse cálculo. É um cálculo muito simples, mas para mim está muito tranquilo aqui, que ele faz de forma automática para mim. Então todo esse histórico aqui de OBV, a gente consegue encontrar justamente aqui, ó, no Yahoo Finance. Só que aqui, diferente lá do indicadorzinho, o que eu tenho? Eu tenho só abertura, fechamento, né? E eu tenho volume, né? Inclusive, 6 aqui tá batendo, meu amigo, 35, né? Ele ainda não fez o cálculo lá. Só que o que acontece? Aqui ele me dá só o volume, ele não me dá o cálculo do ABV. Então, todo fechamento aqui eu tenho o volume. E ele aqui, ele já pega o volume de fechamento. Pode ver que eu tenho só da data do dia 5, daqui a pouco ele dispara o dia 6. Então, ele pega aqui, ó, o volume foi isso aqui, ele fechou negativo, então ele vai pegar esse volume e vai subtrair do volume anterior, né? Do OBV, do saldo acumulado. E aí a subtração desse volume vai dar isso aqui. Então a gente consegue perceber se o mercado ele está mais vendendo do que, né, mais encarteirando ou desencarteirando. Então para mim ele já faz esse cálculo automático. Aqui se eu conseguir perceber que não me dá o cálculo, ele só me dá o volume, né? Então eu teria que fazer a subtração sozinho, né? Ou a adição sozinho. Então no caso aqui para mim ele é muito importante. Eu tenho tanto do Bitcoin, eu fiz também do SP500, né? E também fiz do ouro. E é justamente aqui, ó, do ouro também. O do ouro está na casa dos dois. Mas enfim, não estamos aqui para falar de ouro nesse momento, tá? Então é justamente isso que eu estou conseguindo perceber, né? Então a gente consegue perceber que a gente está tendo esse desencarteiramento no ativo aqui, no Bitcoin, e o Bitcoin ele começou a cair com força, né? Só que ele ainda está dentro dessa lateralização, só que perdendo justamente esse ponto importante, que é uma média muito importante, e eu vou mostrar para vocês. Vamos botar no gráfico semanal. Se a gente consegue olhar o gráfico semanal, olha o que aconteceu. Ixi, peraí, deixa eu editar aqui rapidão. Porque o mensal, ele teria que ficar aqui só no mês. Tá? Só no mês. Beleza, porque senão vai ficar um monte de linha lá na parada. Ô, meu amigo. Pronto, depois eu arrumo. Então a gente vai aqui no semanal, né? Então no semanal a gente consegue perceber, olha só que interessante, a linha amarela, que é a linha mais curta, né? E a gente tem a linha principal, que é a azul. Então nota que o mercado, ó, ele começa a ficar, aqui foi quando deu aquele pico de volume muito grande, né? E aí começou a bagunçar tudo aqui, mas respeitando essa média mais longa, né? E até o momento que a gente perdeu ela novamente aqui, ó, a gente não conseguiu mais renovar os topos. Porque geralmente o que eu faço? Eu pego isso aqui, cara, e jogo nos últimos topos, né? Então o último topo aqui interessante foi esse. O mercado tentou romper, conseguiu ficar acima, voltou novamente. Ficou para baixo, beleza. Só que aí bateu em um nível de suporte lá embaixo, vamos ver se não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a gente bateu no nível de suporte aqui, o mercado subiu. Aí nessa que o mercado ele sobe, o que acontece? A gente tem aqui nossa segunda marcação, né? Que é nesse topo. Esse topo agora aqui vai ser interessante para mim. Beleza? E aí o mercado ele começa a renovar e não consegue mais ganhar esse momento, né? Ele não consegue mais se estabelecer aqui em cima dessa linha e começa a perder essa linha amarela. E essa linha amarela é importante, né? Então o mercado ele vem, ele começa a cair aqui no semanal, fica abaixo, não consegue mais romper o topo.
Porque o que é interessante no OBV é justamente, se a gente tem um topo aqui nessa região aqui, o que eu quero ver com o OBV? O OBV ele tem que bater nessa região e começar a ficar acima. Opa, renovou esse topo. Aí o mercado tem que renovar o... Opa, tá renovando. O que eu quero ver no OBV é isso. É renovar os topos. É isso que eu quero. Se eu tenho essa renovação de topo no OBV, eu consigo perceber que a alta que o Bitcoin está fazendo é uma alta sustentável. No momento que o mercado ele não rompe os topos, ele começa a andar para baixo, mesmo o preço rompendo os topos, então eu já consigo perceber que a gente está tendo uma divergência forte nessas regiões. Então por isso eu fico de fora, né? Então o Bitcoin ele fez esse topo duplo, tentou romper, não conseguiu, veio para baixo e cada vez mais topos descendentes, né? Então a gente consegue perceber que a gente tem aqui um momento de desencarteiramento. Vamos botar aqui no diário. O diário, não sei se eu fiz marcação. Ó, no diário é a mesma coisa. Aqui, ó, a gente consegue perceber que a gente estava acima, depois disso rompeu, ó. Rompeu, bateu aqui, veio, tentou, nada. A linha principal sempre é azul, mas essa aqui é a mais curta também, dando gatilho. Bateu novamente aqui, não. E aí tentou começar a ficar para cima. Olha a lapada que veio para baixo no OBV, cara. E aí o que acontece? Ah, eu não marquei aqui, mas vamos marcar, ó. Qual é o topo interessante? Esse topo aqui, ó, mas ele foi rompido, então esse topo aqui passa a ser interessante, né? Então esse topo passa a ser interessante. Depois disso, o que o mercado fez? Cara, gritando aqui no gráfico diário, né? Então o mercado ele fez esse topo e aí ele não renovou mais. E ele começou a perder justamente a linha a mais curta. Depois veio tudo para baixo. Por que ele não está renovando esse topo aqui? Entende? Então a gente consegue perceber que tem uma fraqueza aqui do mercado. Porque se o mercado aqui ele tivesse força, ele estaria rompendo esse topo e ficando acima desse topo, não abaixo. Então a gente consegue perceber aqui que a gente tem aqui, né, uma fraqueza do mercado. E se tu colocar aqui no que é, peraí, deixa eu tirar aqui. E se tu colocar aqui no que é, vamos ver o que o mercado ele fez. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui é de diário, beleza? Eu vou puxar aqui um pouquinho só para vocês verem. Então, beleza. Vamos pegar aqui do meio, que fica mais fácil aqui, a linha horizontal. Beleza. Então, aqui foi o topo que rompeu. Beleza. Certo? E aí eu vou pegar aqui e vou marcar um topinho aqui, ó. Cadê? Não marcou, não? Que loucura, rapaz. Vou pegar a malinha aqui desse topinho aqui, ó. Pronto. Aí o mercado vem e começa a romper esse topo. Beleza, ainda tá tendo força ainda, porque ele rompeu esse topo aqui, ó. Nesse momento aqui ele rompeu e tá rompendo aqui praticamente essa linha, mas ainda não chegou a romper esse topo, né? Então vamos botar aqui, ó. Então beleza, ele tá vindo aqui rompendo, voltou aqui para baixo do topo, deu continuidade, beleza, tá tendo força, fez o topo máximo ali. Então lá vou eu marcar. Cadê você, garoto? Então esse aqui foi o topo máximo que ele fez. Pum, pronto. Nesse momento aqui ele rompeu o topo máximo. E aí agora eu vou e jogo para lá. Beleza? Nesse momento aqui, ó. Nesse momento, o mercado ele começa a cair. Em nenhum momento o mercado ele voltou ou ele tentou dar essa violinada, né? Botando o mercado aqui para cima para poder fazer um movimento de queda. Ele não fez isso. Muitas das vezes, o que acontece? O mercado... Aqui está o topo, né? Aqui está o topo que ele fez. Muitas das vezes, o que acontece? O mercado ele faz o rompimento e começa a andar um pouquinho para cima, lateral. Só que o OBV ele já está negativo. Então, mesmo com esse rompimento desse topo aqui e tu olhando o OBV negativo, ou seja, o saldo negativo, essa alta que está tendo aqui ela não é sustentada. Não é sustentável. Né? Então, possivelmente o mercado ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Só que não foi o caso do Bitcoin. Depois que ele marcou esse topo no gráfico diário, ele não rompeu mais esse topo e o OBV aqui dando negativo também. Então a gente consegue perceber essa divergência. Ah, fez o topo aqui, mas não está rompendo. Tá vendo? Até tentou aqui, não conseguiu e o mercado veio para baixo, sabe? Então, galera, isso aqui é o poder do OBV. E eu acho que eu já falei sobre esse OBV para vocês, né? Então, vamos botar no gráfico semanal que a gente consegue perceber melhor aqui, né? Então, foi justamente ó, no gráfico semanal eu fiz essa marcação. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó.
Um exemplo clássico aqui, beleza? Então vamos pegar aqui o maior aqui, ó. Vamos pegar o maior. Esses topinhos aqui, ó. Porque esse topo aqui ele rompeu. Vamos lá. Eu vou botar aqui, ó. Não vou pegar pavio não. Ah, cara, esse aqui é foda, peraí. Peraí, galera. Peraí. Pronto. O microfone deu uma queda aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse topo aqui. Não. Eu vou pegar daqui que fica melhor para explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui a linha horizontal, né? Então vamos pegar esse topo aqui. Primeiro esse topo aqui. Beleza? Deixa eu só colocar ele aqui em vermelho normal. Pera aí. Como é que eu troco isso? Só para deixar mais tranquilo para vocês. Era para estar vermelho, né? Engraçado. Se eu consigo deixar roxo. Rapaz, mas que loucura, rapaz. Pera aí, galera. Não sei porque eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Ah, é aqui. Pronto. Nós temos esse topo aqui, né? Que foi justamente esse topinho aqui, ó. Certo? A gente pegou e rompeu esse topo. Ó. A gente pegou aqui e rompeu esse topo. E rompeu até com um pouco de força. Beleza. Então a gente renova aqui o OBV. Já que rompeu, a gente renova o OBV. Beleza. Agora esse topo aqui, ó, foi justamente esse topo aqui. Pronto. Vou pegar o pavio para vocês, ó. Tá vendo? Esse topo aqui, ó, foi esse topinho que o mercado fez. Só que nota que o mercado, ele tá lá para cima. O topo tá aqui, né? O topo tá aqui, ó, nesses dois camaradinhas aqui. Depois ele renovou esse topo dele, mas não renovou o topo anterior que foi esse aqui, ó. Renovou o preço, mas o topo ele não renovou. E aí o mercado começou ainda vindo mais aqui para cima e ele andando para cima, rompendo esse topo. Olha o que o mercado está fazendo aqui. O que o OBV ele está fazendo? O OBV está apontando para baixo. Ou seja, eu tenho uma divergência clássica aqui, cara. Então assim, esse era o topo, esse aqui é o topo. O mercado ele rompe o topo, só que ele rompe o topo do preço e o OBV ele não está rompendo. Consegue perceber aí, ó? O OBV, o preço ele rompe, o OBV ele não rompe. O preço volta, rompe de novo. Eu sei a galera fala assim, porra, ele rompeu aqui o nível de resistência, voltou, rompeu de novo a resistência, agora vai. Olha o OBV fraco aqui, ó. Olha o OBV fraco. O que acontece com o mercado? O mercado vem e cai com tudo, cai com força. Entende? Então isso aqui é uma divergência muito clara para vocês do poder que tem o OBV, cara. Muito clássico isso aqui. Então a gente consegue perceber esses pontos, tá? E mesmo assim, eu cheguei a comprar aqui, ó, porque a gente tava perto de uma média e tudo. Aí o mercado até ele subiu um pouquinho, depois ele voltou novamente. Eita, poxa, mas não vou salvar nada aqui não, né? E aí o mercado veio fazer esse fundo, começou a subir novamente. Foi na hora que eu saí, eu tirei um pouco dos meus bitcoins, eu vendi um pouco dos meus bitcoins. E ele começou a subir, eu falei, caraca, mano, só porque eu vendi meus bitcoins tá começando a subir, eu pensei até que ia disparar. Aí eu me lembro que na última análise eu falei, galera, o Bitcoin ele pode chegar para vir justamente nessa linha amarela, e essa linha amarela aqui, como a tendência ainda é de queda, o mercado ele pode bater e pode cair novamente, devolver novamente essa alta. E foi justamente o que está acontecendo. O mercado ele subiu, bateu nessa média e começou a despencar. Tá? Isso eu falei lá na minha última análise que eu fiz aqui com vocês. Beleza? Justamente desse padrão. E aí a gente consegue perceber novamente aqui, ó, vertical. E se o Bitcoin ele está caindo, o que está acontecendo com o USDT que manda no Bitcoin? Ele está subindo. É justamente isso que acontece. E aí, o que eu fiz? Eu tenho aqui a marcação do USDT e aí eu tenho a alta que foi lá em 9,26% de alta. Tá? Outra coisa que eu falei que eu lembro muito bem na última análise. Olha, o USDT ele está na casa aqui, ó. Ele está nessa casa aqui. Esse movimento que o mercado fez de romper esse topo é interessante. Aí depois disso o mercado ele começou a cair. Já não é interessante, aquilo que eu falei para vocês. Não está sendo sustentado a alta. Então o mercado ele poderia cair para vir buscar essa região aqui para poder subir novamente. E é justamente o que está acontecendo, galera. Então o OBV ele rompeu essa região, voltou novamente para baixo
e fez um fundo duplo em cima dessa linha, né? Que está ali nos 7,41T, né? Que é trilhões ali, né? E agora o mercado está chegando nesse ponto. Então o que acontece agora, galera? O que a gente tem que ficar atento no Bitcoin? A tendência macro do Bitcoin ainda é de queda. Só que agora a gente tem um ponto interessante, né? Eu vou deixar só esse OBV aqui e aqui. A gente tem um ponto interessante. Qual é esse ponto interessante? Eu vou explicar para vocês. Então o mercado ele fez aqui esse movimento, né? Ele fez esse movimento, subiu, não rompeu a média mais curta e começou a cair novamente. Aonde eu tenho fundo? Aqui. O que eu preciso que o OBV faça para eu entender que o mercado realmente ele está se segurando na tendência? Eu preciso de um rompimento desse fundo. Eu preciso de um rompimento desse fundo. Se isso aqui acontece, possivelmente pode escrever com todas as letras que o nosso querido USDT está fazendo isso aqui, ó. Ele já está renovando esse topo, o que é uma merda que se isso acontecer, né? Porque se no USDT eu tenho a confirmação desse rompimento desse topo, ou seja, eu tenho bastante demanda entrando. E demanda entrando no USDT faz com que a oferta apareça no Bitcoin. Então esse é um ponto muito interessante. Então eu costumo falar aqui para vocês que eu nem gosto de ver aqui, ó. Eu gosto de ver o USDT. Como eu falo para vocês, o USDT que manda no Bitcoin. Então assim, eu gostaria muito que o mercado, na verdade, como eu saí um pouco, né, eu queria até que caísse um pouco mais para eu comprar mais. Então eu esperaria que o USDT ele faça esse movimento batendo aqui nessa região, que é a região de resistência, né? E ele começa a cair novamente. É isso que eu espero aqui pro STT, né? Porque se acontecer isso, o Bitcoin ele tende a subir. Na verdade, o Bitcoin tende a subir, né? Eu tô vacilando. Porque se acontece isso aqui e o STT ele começa a cair, o Bitcoin ele começa a subir, ele começa a renovar aqui. Tô ficando doido. Eu quero é que rompa essa região, né? Então, assim, fica atento, porque se o mercado ele chegar aqui e ele começar a renovar esse topo, né? Se ele começar a renovar esse topo, então significa que eu tenho demanda entrando aqui no Bitcoin. E aí a confirmação desse rompimento aqui já era. Eu nem preciso dessa confirmação, porque eu sei que isso aqui vai acontecer. E aí segue a tendência forte de queda aí pro Bitcoin aí, beleza? Aí nas semanas. Então esse aqui é o padrão que vai fazer o Bitcoin cair. Então se o SDT faz esse movimento aqui, eu não vou esperar que o Bitcoin bata aqui e comece a renovar novamente aqui os topos. Não vai acontecer, esquece. Se o SDT faz isso aqui, o Bitcoin tem que fazer o contrário. Essa é a regra, né? Essa é a regra, beleza? Então a única coisa que pode salvar o Bitcoin é o mercado, o SDT, fazer esse movimento aqui nessa linha e começar a cair. Se ele começa a fazer isso, começa a cair, aí sim o Bitcoin ele vai bater nesse nível aqui de fundo e vai começar a renovar os topos. Aí sim o Bitcoin ele começa a se renovar. Se isso aqui acontecer, o Bitcoin renova. Se não acontecer, né? Se o mercado for aqui para cima, o STT ele começa a levar esse último topo, o Bitcoin tende a cair ainda mais. Só que o que a gente viu lá no OBV, o que está acontecendo? O Bitcoin está em um período de desencarteiramento muito forte. Então a gente saiu da casa de 1 trilhão para 800, né? É os 700, está 800 mais ou menos. Então a gente está tendo um desencarteiramento muito forte no ativo, né? Muito forte mesmo. Então eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que se isso aqui acontece no SDT, o Bitcoin despenca e despenca mais forte ainda, tá? Beleza? Eu não fiz nenhum, eu nem fiz o negocinho do SDT, né? Era para estar lá no indicador, acabei não fazendo, mas enfim, não tem problema, tá? Então essa aqui, galera, é a relação desses dois ativos, né? Então a gente consegue perceber que o SDT ele tá tentando atacar esse último topo que fez, foi justamente esse topo aqui, ó. Opa, na verdade foi aqui, ó. Ó, esse último topo foi aqui, ó. Só que ele tá rompendo. Isso que é interessante do SDT. Do SDT não, do OBV, né? Porque olha o que tá acontecendo. Qual é o último topo aqui, ó? O último topo aqui seria esse aqui, ó. Que ele renovou. Então tá aqui, ó. É esse aqui. Beleza? Aí o que tá acontecendo com o SDT? Cara, ele rompeu com força. Ele rompeu o topo com força aqui, ó. Ah, mas ele rompeu o topo tá bem aqui. Aqui foi uma sombra, aqui é o topo. Só que ele ainda não rompeu, ele ainda não confirmou esse rompimento. Ah, mas tá faltando um dia para fechar aqui no gráfico semanal. Ele ainda não confirmou. No momento que ele fecha acima desse topo, aí ele confirma esse rompimento. Se ele não fechar acima aqui, o mercado ele pode fazer esse movimento aqui e começar a cair, o que seria ótimo para o Bitcoin, né?
Agora, uma vez que ele fecha acima desse topo aqui, ele confirma esse rompimento, cara, esquece. Ele vai romper os 9,26 e vai buscar ali 10%, fazendo com que o Bitcoin caia cada vez, a cada nível mais, tá? Essa é a relação do Bitcoin, né? Essa é a relação do Bitcoin com o USDT. Então a gente está vendo aqui uma grande demanda. E vamos ver aqui uma coisa interessante também. Vamos botar o heatmap, ver se a gente consegue ver aqui uma... Não tem, né? O heatmap aqui, a maior foi aqui, né? E a gente consegue ver uma barrinha que foi justamente aquela que rompeu ali o topo e fez esse movimento. Interessante. No Bitcoin, cara, vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante, mas talvez lá na liquidação sim, né? Vamos ver aqui, heatmap. Também não, nada interessante aqui também no Bitcoin. Mas no heatmap não, lá no... Vou já mostrar pra vocês, enfim. Tá? Então assim, galera, o que eu tô esperando aqui pro Bitcoin? O saldo acumulado aqui do SDT, pelo que eu percebo aqui nas linhas, a gente consegue perceber que a gente está tentando renovar, né? Seria positivo. Então a gente teve uma grande desvalorização aqui, uma grande alta aqui, querendo romper esse topo aqui, o que seria interessante pro SDT. Porque aí ele renovaria esses 9,26, o que faria o Bitcoin cair mais. O Bitcoin, por enquanto, continua ainda em uma situação bem delicada. A gente tem uma média, não sei se vocês perceberam aqui, ó, nessa região de 56 e tem a de 37. Vou mostrar para vocês que médias são essas, tá? Vamos focar só aqui, ó. São as maiores da semana. Lembra essa semana de 22? Lembra dessa semana aqui de 23? Foram os maiores volumes de todo o período aqui do Bitcoin, daqui de 2022 para cá. As maiores médias foram essas. Quem sabe não vai vir buscar o preço médio dessa galera. E olha o que acontece quando vem buscar o preço médio dessa galera. O maior que eu sei é esse aqui, beleza? Porque eu já tenho isso na minha cabeça, porque eu acompanho desde esse tempo. Então a gente tem aqui uma absorção aqui e uma ignição nessa região. Então nesse período aqui, ó, que é o período mais perto, é o primeiro, olha quantas vezes ele segura. Ele segura uma semana, 2 semanas, 3, 4, 5, 6 semanas e o mercado ele sobe. Veja que em nenhum momento, quando o mercado ele bate nessa linha, ele começa a perder essa média. Ela é uma média apoderada no volume e ela está exatamente nessa região. Porque o maior volume foi lá. E é por isso que eu plotei aqui, ó. Tá vendo? O maior volume nela aqui é aqui. É por isso que ela está plotada. Essa aqui foi a mesma coisa. Tem um volume aqui inferior a ela, né? Inferior a essa aqui, mas é um volume também importante. Então é justamente por isso que essas médias estão traçadas. E essa média, ela está passando justamente na região dos 54.540,78. Ou seja, esse aqui é o preço médio de quem entrou comprado lá na semana de 13 de março de 2023. E toda vez que o mercado bate nessas regiões, esses plays que estão comprados, ou nem sei se estão comprados mais, mas vamos saber se o mercado chegar nessa região, né? Eles tendem a defender as suas posições, porque esse aqui é o preço médio, então a gente tem que defender. Geralmente eles defendem, né? Se não tiver gente posicionada, ou seja, o mercado vem aqui, bate nessa linha. O que vai acontecer com essa galera? Opa, bora comprar. A gente não pode deixar passar para baixo do nosso preço médio, então a gente tem que comprar nessas regiões para fazer com que o mercado ele comece a se sustentar e subir. É justamente isso que acontece, beleza? Então é justamente isso que a gente está vendo. A mesma coisa aqui. Vamos dizer que a gente chega aqui na região de 54 e aí o mercado ele rompe essa região. 38 mil dólares. Ah, meu Deus. Não é medo, galera. Mas a gente está muito perto dos 54. Muito perto dos 54.540. Ou aqui segura, como segurou aqui essas semanas todas, ou o mercado ele tende a cair com mais força, beleza? E como eu falo para vocês, o OBV do Bitcoin, ele 600, galera, ele saiu de 1 trilhão, e foi para 667, né? Olha as semanas, tem 2 semanas negativas, ó, de 1 trilhão, 948, 667, então a gente está tendo uma força muito forte aí, vendedora, beleza? Certo? Então, galera, é isso que eu quis passar pra vocês. Cara, eu ia falar do ouro, mas vai ficar um pouquinho chato aqui, mas vamos falar rapidão? Vocês querem falar do ouro, meu Deus do céu? Vamos ver aqui rapidão. Eu vou dar só um exemplo. Eu não vou falar do ouro, talvez eu fale amanhã do ouro, né? Porque eu opero ouro toda semana. Vamos ver aqui.
Ó, o ouro. Eu vou falar do ouro só por causa do OBV, cara. Porque, tipo assim, olha o que tá acontecendo com o ouro aqui, ó. Tá vendo? É quase a mesma coisa lá do Bitcoin. Se tu for reparar, né? O Bitcoin foi naquele movimento aqui. E aí começou a perder essa linha. E aí, ó, o que tá acontecendo com o ouro, né? O ouro tá pegando aqui, tá caindo, justamente numa média aqui que também que é um movimento interessante. Então o ouro aqui ele já tá me mostrando aqui fraqueza. Então se eu pegar aqui dessa data aqui, ó, 23 de fevereiro até as datas de hoje, a gente tem um ABV totalmente negativo. Ele fez um pico de volume, voltou, bateu certinho aqui nessa região, primeiro pico aqui, né? Que ele bateu uma mínima de 4,67, depois subiu com força. Teve tudo para subir com força, mas olha aí, ele fez um topo muito mais baixo, depois mais baixo ainda, depois mais baixo ainda. Então, no ouro, a gente consegue perceber que a gente também tem um desencarteiramento no ouro. E isso aqui pode fazer com que o ouro despenque cada vez mais. Então, é por isso que na semana, agora, no domingo, eu estou pretendendo entrar vendido novamente no ouro. Justamente por conta dessas condições que está acontecendo no ABV. Certo? Então, isso aqui, cara, é quase a mesma coisa lá do Bitcoin. Se a gente for pegar o Bitcoin aqui, ó, não é tão, né, igual, mas... Vamos ver aqui, ó. Foi no semanal que eu vi isso ou foi no mensal? Ah, foi no mensal. Ele não ficou aqui, ó, essa merda. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ele perdendo essa linha aqui e aqui a gente também perdendo essa linha, né? Então é interessante isso. Então a gente consegue ver quase o mesmo movimento. Quase o mesmo movimento. Então aqui eu tenho uma fraqueza aqui no ouro. E está muito claro que se eu pegar o ETF de ouro aqui também, ó, a gente tá vendo que tem uma distribuição, ele já deu a sua seus paranauêzinhos aqui, né? Então a gente começou, mas pelo menos aqui a discrepância não é tão grande, né? No ouro. Tá 49,51. Só que a gente saiu aqui, deixa eu ver nas semanas que fica mais fácil. Ó, a gente teve 2 semanas negativas, A gente tava ali na casa ali dos 2,456 e tá com 2,429. A última foi foda, né, cara? Porque a última foi uma queda de 3%. E o volume foi de 11,415. A gente não tinha um volume tão grande assim. Olha a quantidade de volume que tava dando. 5, 4, 3, 6. Pô, mas o último pregão foi um volume de 11,451,900. Então ele teve que subtrair esse volume aqui do saldo acumulado. Aí deu isso daqui, né? Então aqui o viés ainda era de venda. O viés vendedor ainda por causa das semanas. Então interessante, né, cara? Interessante. Mas o ouro aqui praticamente na próxima no domingo, no caso amanhã, eu possivelmente vou querer acompanhar aí a venda, né? Ah, mas é uma região muito forte. Beleza, mas pô, o OBV aqui ele não tá me dando essa região forte, não. O que seria interessante para mim no ouro seria o mercado ele chegar nessa região aqui e fizesse isso aqui, ó. Ó, rompendo aqui. Aí sim. Aí sim. Mas, pô, ele tá rompendo para baixo, meu parceiro. Aí não tem como eu ficar, né, pensando em compra aqui. Posso estar totalmente errado e o mercado é um tava para cima, eu posso. Mas, né, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Cara, eu não vou ficar fazendo vídeo aqui toda semana porque eu acho muito repetitivo falar as mesmas coisas. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis falar sobre o Bitcoin hoje, né? Meu último vídeo tá aí. Se vocês quiserem dar uma acompanhada, vocês podem acompanharem, tá? Ele tá bem aqui, ó. Esse bem aqui, ó, venda forte aqui. Até perguntei, expliquei a situação, né? E é isso. Então a gente está nesse exato momento no Bitcoin, perdendo umas regiões importantes, né? O gráfico aqui mensal, ele tá assim num período de fraqueza. A gente tem uma discrepância muito grande de volume aqui, uma perda muito grande no Bitcoin. A gente consegue perceber isso aqui, né? Então se for botar no Bitcoin, a gente sai da casa de 1 trilhão, aqui tá no semanal. A gente sai da casa de 1 trilhão, ó, de 1 trilhão e estamos agora em 667, sabe? Então, assim, a gente está tendo uma força muito forte vendedora. Sim, pode ter um repiquezinho, porque é uma região importante que a gente está, só que a tendência macro continua ainda de queda. A tendência macro continua de queda e a gente vai ter que esperar as próximas semanas para a gente decidir, beleza? Mas eu achei necessário fazer esse vídeo aqui para vocês, justamente por conta das condições que o mercado está fazendo, beleza? Então acompanhe bastante aí, cara, o SDT, tá bom? Acompanha bastante aí, porque o SDT é que de fato manda aqui no Bitcoin, ele que dita as regras, é ele que fala pra gente para onde que o Bitcoin vai ou para onde ele fica, né? Então quem acompanha o SDT ele acaba tendo uma antecipação dos movimentos aqui do Bitcoin, beleza? E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. Até mais. Bons jogos a todos aí. Tamo junto. Os